Com tanta gente bacana, né, e tanto tema interessante, vim ver uma palestra tão técnica. Fico até satisfeito de ter a presença de vocês aqui. Bom, me apresentar, eu sou Bruno Fraga, sou do escritório Ferreira e Chagas Advogados, sou responsável pelo departamento consultivo do escritório. O escritório ele é um escritório que está no país inteiro, ele é muito forte no contencioso, mas a gente também tem investido nos últimos 10 anos em tecnologia. E aí a gente está desde os primórdios com a Bossa Nova, né? Então eu faço a vez também do gestor jurídico da Bossa. Então eu estou sempre em transição com a Ferreira e Chagas e com a Bossa. Então todo esse crescimento, todo esse processo, né? Essas 1000 startups investidas, a gente está lá desde o começo, auxiliando, dando suporte, fazendo toda a estruturação jurídica para tudo isso aqui acontecer. Então é uma honra para mim estar aqui também falando, participando. E eu me sinto de casa também. Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre diligência para investimento. Ontem o Antônio Patrus, onde que é o verdezinho aqui. Ontem o Antônio Patrus, que é o diretor jurídico da Bossa, ele falou sobre os contratos de investimento, não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de participar da palestra, e sobre o term sheet. Aí eu vou só rememorar aqui para a gente se localizar, como é que é o funil de investimento, né? Da Bossa e das maior parte dos VCs. Geralmente celebra-se um term sheet, voltei aqui. Geralmente celebra-se um term sheet, que é um instrumento que vai nortear as condições genéricas do investimento, né? Então, certo valuation que você quer aportar, qual que vai ser o equity que vai ser adquirido, quais direitos o investidor vai ter. Então, assim, é como se fosse um memorando de entendimentos para nortear a negociação. Celebrado esse term sheet, inicia o processo de due, que é o que eu vou falar aqui propriamente dito para vocês, com mais detalhes. E depois da due diligence, né, ter a aprovação do investimento na due diligence, vai para a parte dos contratos, e aí celebra o contrato para receber o aporte de fato, e então todas aquelas cláusulas que o Patrus trouxe. Depois da minha apresentação, se a gente quiser, né, se algum de vocês quiserem voltar a algum desses outros documentos, alguma outra cláusula específica, enfim, sintam-se à vontade para me perguntar. Vamos lá. Então, o que é due diligence, né? A due diligence, eu acho que ficou um pouco estourado. Advogado fazendo a apresentação é tristeza, né? Estou precisando da Bossa me ajudar nisso aqui. O que é due diligence, né? Essa palavra estrangeira, que significa diligência prévia, nada mais é do que uma análise de risco do investimento, né? Qual que é o objetivo? É averiguar o negócio, entender qual que é o business daquela pessoa, daquela empresa, e ver quais são os riscos envolvidos, para dar segurança para o investidor, né? O investidor ele quer aportar, ele sabe que é um mercado de risco, né? O venture capital é um mercado de risco, mas ele quer ter um mínimo de previsibilidade, ele quer ter uma certeza de que ele não está entrando num negócio que já está afundando. Então a diligência ela vem para isso, para tentar mitigar os eventuais riscos que já existem naquela empresa, naquele negócio, né? Às vezes é tão incipiente que às vezes uma pessoa física mesmo, que está começando com uma ideia, e vai colocar no papel. E aí eu acho sempre interessante falar isso, a gente pensa muitas vezes que, deixa eu arredar isso aqui que não fica escrito, que a due diligence é só para o investidor, né? Muita gente fala isso, a due é para o investidor. E eu não acho que seja, não. Eu acho que a due diligence ela tem um papel duplo. Ela, obviamente, é para o investidor, né? É essa segurança para identificar lá no começo um negócio que é promissor, mas ela também é para startup. E aí, assim, eu falo com propriedade que eu estou na Bossa desde 2015, 2016, já conversei com várias startups, e é uma oportunidade de analisar todo o business. Então, a gente faz um check-up, como se fosse um médico mesmo, de passar por todo o negócio, entender toda a estrutura e avaliar se tem alguma coisa que se adequada ou não. E isso é muito importante, porque, por exemplo, né, às vezes a empresa está fazendo um paralelo aqui. Às vezes a empresa está começando a operação dela e ela nunca pensou no planejamento tributário. É uma coisa específica, né? Ela fala, é caro, vou trazer advogado, não quero fazer isso. E aí chega lá na frente, o negócio começa a dar muito lucro, mas ela vê que o regime que ela está não é o ideal, a opção que ela fez não é ideal. E aí você fazer esse ajuste lá na frente, para a Receita Federal, ela não vai aceitar, porque ela vai ver que você fez isso meramente por uma questão econômica. Então você tem sempre que fazer esse planejamento anterior com outros objetivos, né, de estruturação, de aperfeiçoamento, que se acontecer lá na frente e for positivo, você não tem esse risco. Então, a due é essa oportunidade da startup entender também o que ela precisa aperfeiçoar. E aí, como é que se dá a due diligence, né, via de regra? A gente, isso acho que é padrão, a maioria dos VCs, e a gente aqui na Bossa, com Ferreira e Chagas, a gente tem sempre um checklist, que é um norteador para o processo, e a gente disponibiliza aí um rol de documentos, né, que eu trouxe alguns de modo exemplificativo, que a startup tem que disponibilizar. Então, assim, ela realmente abre a casa para trazer tudo, né? Desde a natureza de coisas de natureza jurídica, natureza trabalhista, natureza financeira,
para a gente poder entender toda a estrutura dela. E não só dela, né, dos sócios também. No Brasil, né, a gente sabe que a justiça ela não separa muito bem a pessoa jurídica da pessoa física, não é igual aos Estados Unidos. Então, a gente tem que também conferir os sócios, né, porque, eventualmente, algum passivo do sócio ele pode acabar voltando para a sociedade. Então, a gente também acaba selecionando alguns documentos e acaba fazendo uma verificação dos sócios. E aí, além desse checklist com esses documentos, a gente também tem um formulário, né, e é muito usual que faça isso, com mais de 44 questões. E aí, o que a gente aborda? Qual é o regime tributário que você está? Qual que é a ordem de faturamento para a gente poder fazer essa verificação que eu mencionei? Uma temática que está agora em voga, LGPD, né? Vocês já fizeram a adequação à LGPD? Né? Isso é um risco, né? A NPD vai vir aí para multar. Qual o modelo de negócio de vocês? Como é que está o cap table? Né? Muitas vezes a startup tem dificuldade também de organizar, entender como é que faz essa compatibilização das diluições, então a gente também ajuda nisso. Quais passivos você tem? Tem pessoa politicamente exposta? Enfim, é um rol de perguntas que a gente consegue ter um overview da sociedade. E aí, interessante, isso agora fazendo um merchan para Ferreira Chagas, muitos dos VCs, eles jogam o custo da due diligence para a startup. E é oneroso, né? Você tem que obter um rol de documentos, um rol de certidões, e a Ferreira Chagas, como é um escritório que investe muito em tecnologia, ela tem dentro dela uma estrutura que faz essa emissão gratuitamente. Então, a gente faz isso a custo zero, né? A Bossa Nova, o que a gente imputa para a startup são só documentos que a gente não consegue obter de outra forma, né? Que são os documentos de identificação pessoal. E aqui, nesse caso específico, são, via de regra, os documentos econômicos, né? TRE, balanço, balancete, que aí realmente a startup tem que disponibilizar. Mas qualquer outro documento que tenha algum custo, a Ferreira Chagas faz isso. Então, assim, isso é um diferencial também. E aí, a análise, quais são as áreas da análise, né? A gente faz uma análise sistemática. Então, a gente analisa toda a questão regulatória, e aí, por exemplo, LGPD, regulamentação, se é uma startup que está colocada no sistema energético, ou, enfim, de distribuição, se ela está aderente à legislação. Toda análise judicial, se tem algum passivo, né, na justiça, dos sócios ou da sociedade. Análise societária, se o tipo societário é adequado, se a sociedade tem um acordo de acionistas, se tem algum direito que está prevalecendo que não deveria ter, se a estrutura ela é adequada. Análise tributária, né, a gente olha também se ela está em dia com as receitas. A questão tributária que eu mencionei também do planejamento. Análise trabalhista, que essa é realmente a questão mais delicada, né, o trabalhista ele sempre acaba recaindo para a sociedade, mesmo em função dos sócios. Então, a gente analisa se tem algum passivo, se os colaboradores eles estão devidamente registrados, se tem algum risco, algum contrato que foi celebrado. E fazemos também uma análise contábil e financeira, né? Obviamente, assim, as startups, via de regra, estão muito incipientes, são documentos mais simples, mas a gente analisa como é que está a reconhecimento do faturamento, se tem um endividamento, se o capital social está integralizado. Isso é uma questão que, se não tiver, os sócios respondem pela integralização, enfim, a gente faz essa análise completa. E aí, ao final, a gente faz um parecer. E aí, muito importante isso, né? Eu falo isso muito com o João sempre. O parecer, ele é sempre... ele não tem um condão de ser decisório, né? Ele é sempre indicativo. A decisão é sempre executiva, né? O jurídico está aqui para auxiliar e contribuir no processo. Mas, no final do dia, é o executivo que vai decidir, né? Na Bossa Nova é a diretoria, se for uma outra empresa que quer fazer um investimento, são os diretores. E aí, a gente, no nosso modelo, eu já vi isso com outros VCs também, a gente sempre apresenta 3 graus de risco no resultado com sugestões de resolução. A gente tem a condicionante para investimento, ou seja, são aquelas verificações que a gente fez que não são passíveis de receber investimentos se não forem ajustadas. Então, por exemplo, tem alguma dívida específica que já pode gerar um risco para a empresa. Então, a gente fala com a startup, vamos te dar um suporte para você poder resolver isso. E isso tendo sido resolvido, a gente consegue fazer o investimento. Então, a gente são aquele grau de risco mais elevado, mas que é passível de solução, mas é uma condição para o investimento. Tem as hipóteses de vencimento antecipado, que são questões que não necessariamente impedem o investimento, mas podem ser um problema no futuro. Então, a gente dá um prazo, a gente realiza o investimento, mas dá um prazo para a startup sanar. O que é muito típico nesse cenário é INPI. Isso é uma coisa muito importante também. A gente não tem a cultura no Brasil de registro de marca. E aí o negócio às vezes é pequeno, a gente não tem a expectativa de crescer, e aí fica gigante quando você vê que você não tem o domínio da sua marca mais. E aí você tem que fazer todo um reposicionamento de marca, né? A marca tem um valor
que é incalculável. Então, a gente sempre coloca isso como hipótese de vencimento antecipado para dar um tempo para a startup fazer o registro, o processo amoroso, de fato. E pontos de melhoria, que são aqueles pontos que a gente indica, né? Assim, você poderia melhorar isso no seu acordo de acionistas, você poderia implementar esse tipo de governança para poder ajudar no aperfeiçoamento dela. Aqui eu trouxe só para vocês verem o modelo do nosso relatório que a gente utiliza com a bolsa, a capa e o parecer final. E aí, mais ou menos, né, cada escritório, cada VC vai tendo essa formatação, mas é mais ou menos nessa linha. Bom, é isso. Assim, o processo de due não tem muito o que explorar, o conteúdo é breve. É mais um norte que eu quis trazer para vocês aqui sobre o processo. E assim, estou aberto a perguntas, se quiserem perguntar, entender mais sobre o processo, ou até mesmo sobre as outras questões do contrato de investimento, do term sheet, estou à disposição. Então, meus contatos aqui também, quem quiser salvar, falar comigo depois. É isso. Obrigado. Ele tem microfone? Como é que... Para falar? Fica mais fácil? Obrigado. Opa! Bom dia. Aí, foi. Agora foi. Bom, obrigado pela partilha do conteúdo, né? Esse é o tipo de coisa que eu faço analogia como o esgoto em obra pública, né? Não dá voto para ninguém, né? Reformar esgoto, mas se você não faz, sai caro depois para todo mundo, né? Exato. E eu e o Alessandro aqui, a gente tem participação em empresa contábil, outros investimentos. Mas o que você falaria, por exemplo, né? Você pega uma startup, o que você falaria? Cara, esse contador aqui mandou bem, né? Esse fez a lição de casa. O que você acha que seria, né, um ofício contábil pró-startup, não somente pró-fisco, né? Você comentou do planejamento tributário. Então, o que seria uma contabilidade top aí que agrega não somente pró-fisco e oferece segurança, mas também colabora com a gestão da startup e colabora aí com os resultados dela e usa uma contabilidade mais saxônica, né, orientada à riqueza mesmo, né? Sim. O que você falaria? Eu acho assim, o que eu vejo muito, esse é até uma dicotomia, né? Muita startup tem contabilidade tradicional. Né? Uma startup está querendo inovar e tem a contabilidade tradicional. Então, aí já de partida, a gente pega alguns documentos contábeis que a contabilização está toda errada, né? Não sabe contabilizar o investimento, não entende a natureza, né? Porque realmente é um instrumento atípico, né? Instrumento de investimento muito conversível, a gente não tem ele tipificado, o título privado conversível, que é o que a Bolsa usa, e aí já contabiliza errado, isso pode gerar já um passivo para a sociedade. Startup também, via de regra, é muito capital intangível, né? Então, assim, não sabe contabilizar isso, não é o patrimônio líquido ali, enfim, é diferente. Então, acho que tem que ter uma contabilidade que entenda das nuances da startup, entenda que é uma contabilização específica. E eu gosto muito daquela contabilidade que ela é arrojada, que ela busca a maximização. Então, assim, ela vai no limite. Assim, a gente é muito assim no jurídico da Bolsa, né? Para essas coisas todas acontecerem, a gente sempre chega no limite da legislação. Então, né? Você ficar no ponto confortável, qualquer um faz. Né? Não precisa de ter um profissional específico qualificado. Então, acho que você tem que aproveitar o limite, o que a contabilidade permite, ter um ganho tributário, ter um aperfeiçoamento, obviamente, dentro da legalidade, mas acho que isso é importante, um contador que seja arrojado, que tenha essa mentalidade empreendedora. Eu acho que esses dois diferenciais são importantes. Pode falar. Bom dia, tudo bem? Beleza. Não sei se no último slide você falou, não consegui pegar, se conseguir voltar no último. Claro. Mas quanto tempo leva esse processo todo? Assim, aqui eu não falei do tempo especificamente. Em média, na Bolsa Nova, a gente leva em 30 dias a due diligence. Mas isso, né, a due como um todo, depende do porte da empresa. Se a gente vai fazendo uma due do Banco do Brasil, por exemplo, né, que é uma empresa maior, de capital aberto, enfim, aí é um processo de mais de 6 meses, né, é mais longo. Né? Eu já participei de due diligence com o Banco BMG, também a gente é parceiro, que é sócio da Bolsa, a gente faz algumas due diligence para eles, são empresas um pouco maiores, o processo é mais moroso porque tem mais minúcias. Mas esse tipo de investimento, né, early stage, seed, pré-seed, um mês é suficiente para você fazer essa condução. É lógico que a gente depende também da startup, né? Às vezes nem sempre a startup está nem de colaboração, estão todos os documentos estruturados, mas na medida que está tudo mais ou menos redondo, um mês é suficiente. Obrigado. Oi, bom dia. Tudo bem? Você falou que a contabilidade muitas vezes é feita de forma tradicional ou embrionária e tal. Você diria que é necessário seguir os padrões do IFRS para o due diligence?
Acredito que sim. Eu nem entro no sentido da sistemática, né? Assim, acho que os padrões, obviamente, acho que é interessante. O que acho que é importante é a visão do contador. Eu acho que é essa visão de buscar o limite que a contabilidade pode proporcionar, de aproveitamento dos regimes, de contabilização que maximize, né? Então, às vezes, em vez de lançar no ativo permanente, lançar no circulante determinado, assim, aproveitar esses limites específicos de regimes para você ter o ganho nas alíquotas, assim, é mais nesse sentido, não na sistemática específica de contabilização. Tá. Mais nisso. Assim, eu descobri por experiência própria que ganhar dinheiro e perder dinheiro depende de como você paga os impostos. Exato, né? Tem muito isso, né? Eu vejo muito isso, assim, tem startup, por exemplo, que não tem essa... Tinha uma startup há um tempo atrás que a gente recebeu que todos os sócios estavam preocupados com o patrimônio deles, não está errado, né? Todos eles tinham uma PJ para poder blindar essa camada, mas todas as PJs eram sócios da startup. Então, eu já excluí a startup de início do Simples Nacional. E eles não estavam nem faturando, o custo era muito mais oneroso. E o contador não tinha alertado isso para eles. Eu falei, gente, não faz sentido, vamos fazer uma estrutura aqui mais simplista nesse primeiro momento, vamos aproveitar o regime para vocês terem esse ganho, e lá para frente, quando a coisa ficar maior, aí vocês fazem essa governança vocês, pessoas físicas. Porque não adianta vocês protegerem vocês se o negócio não está indo para frente. Então, assim, eu acho que esse tipo de visão que às vezes o contador não tem, ele vai mais... E está certo, assim, o advogado também tem que trazer isso e instigar. Mas acho que isso que é essa contribuição. Quando a gente tem um contador muito arrojado, com um advogado arrojado, eu acho que a chance de crescimento é fundamental. Boa tarde, sou da Grupo. Eu queria saber qual é a tese da Bossa. Hoje a Bossa ela investe em B2B, negócio que já está faturando, no seed, pré-seed e não investe em games. Essa é a tese dela. Juramento? Acho que tem uma pessoa lá no fundo. Bom dia. Tudo bem? Vocês compartilham esses relatórios com a startup antes de assinar o contrato? O relatório, com toda a análise descritiva, como ele é da Bossa Nova de propriedade, às vezes até tem algumas ressalvas, algumas considerações, não. Mas a gente faz um resultado, elencando todos esses pontos que eu coloquei aqui. Deixa eu voltar, peraí. Esses resultados aqui, então, ou seja, a conclusão do relatório com as condicionantes, as hipóteses, os pontos de melhoria e o caminho para resolvê-los, a gente compartilha. E aí a gente até se põe à disposição também com o escritório para dar esse suporte para o investimento acontecer da melhor forma possível. Obrigado. Oi, Bruno, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bruno, eu queria saber como é que os fundos hoje estão enxergando a relação de trabalho aí com os colaboradores das startups, né? Seria red flag ter uma quantidade, sei lá, um percentual X de colaboradores no PJ, por exemplo? Essa pergunta, todo mundo sempre faz essa pergunta. Eu acho que depende, assim, depende de que forma a relação se dá. Não necessariamente, não vou responder assim, não necessariamente. Se a relação é de fato uma relação de prestação de serviço, né, é uma relação que não tem aqueles requisitos da legislação que seriam CLT, eu não vejo problema. A gente não coloca isso como problema. A gente tenta entender a natureza da relação, se ela realmente está sendo, se está tudo registrado, contabilizado, e está acontecendo da forma que deveria ser o contrato de prestação de serviço. Se está nesse sentido, é um prestador que realmente ele presta da casa dele, ele tem a disponibilidade de prestar da forma que ele quer, não tem aquele controle rígido de horário, não tem uma subordinação específica, nós não vemos como problema não. Até porque o PJ está virando muita regra, né, hoje em dia, assim, acho que cada vez mais. O problema é quando você usa esse artifício meramente para poder fugir da CLT e no final do dia é uma situação de CLT. Aí a gente acaba não colocando como uma condicionante, mas aí a gente entra mais num ponto de melhoria, tentar dar uma estruturada para que, às vezes não é o momento, mas fazer uma transição pouco a pouco para o CLT. Então, assim, a gente tenta trabalhar nessa linha. Legal, Bruno. Obrigado. Eu acho ela lá atrás está querendo fazer uma pergunta também. Bom dia, Bruno. Obrigada pela palestra. Obrigado. Eu queria saber qual que é a visão de vocês quando tem uma empresa, por exemplo, que era uma consultoria e depois de 6 anos ela virou uma startup. Como que é isso nessa questão toda? No processo de due especificamente? Ou como no processo de due? Eu acho que, assim, a gente já teve empresa tradicional também que pivotou e virou startup.
eu acho que estando alinhado com a tese, né, e estando dentro dos ditames que a gente precisa, isso não acaba não sendo um problema. A experiência que eu tenho nesse sentido é até bem positiva, porque geralmente quando uma empresa de consultoria mais estruturada, ou enfim, uma outra empresa maior, ela já chega bem redonda na due diligence, né? Então, assim, que a startup muitas vezes a gente tem que pegar na mão, ajudar ela, fazer todos esses processos. Então, eu acho que é positivo, assim. Se está nesse caminho, eu não vejo nenhum problema, não. Pessoa também. Bom dia. Bom dia. É muito comum para os sócios retirarem como dividendo e tudo mais. Como é que isso é visto também no processo de diligência? Essa é uma outra pergunta também, que sempre me fazem. A questão é a seguinte, não tem problema os sócios também serem remunerados por dividendos, né? O problema é quando a remuneração é só dividendos e um dividendo fixo, né? Então, assim, o que a gente sempre instrui para a startup? Arbitre um pro labore, né? Coloca um valor ali que seja factível e às vezes está até abaixo da alíquota do imposto de renda, está na faixa de isenção. Estipula no seu contrato social, isso é até um entendimento da Receita Federal, estipula no seu contrato social que você vai ter uma distribuição mensal com levantamento de balanço e aferição de lucro, faz essa contabilização com o seu contador mensalmente e ele faz a distribuição. Então, assim, estando nessa linha, eu vejo quase risco nenhum da Receita Federal vir em cima. O problema é se realmente não tem pagamento de prolabore, é só distribuição de lucro, é valor fixo, porque ainda tendo uma evasão de pagamento do INSS, por exemplo, e tem o risco da cobrança retroativa. Então, assim, mais uma vez, isso também isso não acaba não sendo uma condicionante para o investimento, porque a gente também entende que é um processo de adequação, você não consegue virar o carro do dia para a noite. A gente acaba trabalhando isso dentro da hipótese de vencimento antecipado. Dar essa instrução, essa consultoria, para startup fazer essa migração e essa adequação do procedimento dela de remuneração dos sócios. Opa, bom dia. Beleza? Beleza. Achei interessante esse tema de PJ versus CLT, que a gente acabou de passar por uma rodada do diligence, que isso foi um condicionante. Eles condicionaram? Qual você acha que é o momento, o mais tardar que você consegue fazer essa transição, né, para a CLT? Talvez em número de funcionários ou tamanho de rodada. E no momento de transição, como você faz a adequação de salários? Né? Porque você começa a ter cargos, muda um pouco também a tributação. E acho que uma transformação simples, né, a pessoa ganha o mesmo valor, mas ela é CLT, talvez não seja a melhor coisa para a startup. Sim, é um problema muito difícil, né? A realidade com a legislação, né? Eu estava falando isso mais cedo, só antes de responder a sua pergunta. Alguém estava comentando comigo sobre... Não vou lembrar que era o tema aqui. Eu falei, gente, o legislador sempre é atrasado. O legislador está em 1.500, a gente está em 2.000, né? Não consegue. A gente teve agora o Marco Legal das Startups, que melhorou em algumas questões, mas o ponto crucial, que era a diferença tributária, eles não fizeram. Eu falei, gente, melhor não ter feito, então. O ponto que a gente precisava não foi feito. Assim, eu acho que quando a startup já está... Eu não vou falar de um valor específico de rodada, ou, enfim, eu acho que se já está num tamanho suficiente, um faturamento que você já está com uma expressão no mercado, né? E aí, obviamente, observando todos aqueles requisitos que não caracterizam uma relação de CLT dentro do PJ, eu acho que faz sentido a migração. Eu não diria, num estágio inicial, pré-seed, não tendo essa caracterização de CLT, que seria uma condicionante. Do meu lado, não. Eu, como advogado, não vejo isso. Eu acho que é um plano para o futuro, tem que estar alinhado com o faturamento de vocês, tem que fazer sentido também para não engessar o negócio. E essa questão de remuneração é difícil, né? Assim, você tentar explicar para a pessoa, porque muitas vezes vai reduzir o salário dela, né? O que você pode fazer de incentivo, e se a pessoa é muito estratégica, é você fazer estou dando uma solução agora, em vez de responder a sua pergunta especificamente, é você, talvez, levá-la para o CLT, e aí, se ela for realmente relevante, trabalhar em cima de um vesting. E aí tem uma stock option e fala, olha, realmente eu vou ter que, nesse momento, reduzir a remuneração, porque o custo ficou mais caro do encargo, a gente está mudando, está fazendo um processo de adequação, mas eu quero que futuramente você venha ser meu sócio, eu vou te dar uma parcela da participação, você bater nas metas, estando alinhado com o negócio, e quero que você continue acreditando. Eu acho que se é um profissional que está realmente alinhado, ele vai querer ficar, né? E ele vai acreditar que você está fazendo isso para a melhoria da sociedade, aperfeiçoar nos processos. Nesse sentido. Perfeito, obrigado. Por nada. Gente, eu não comentei também não, mas é só reforçando, a Ferreira Chagas está com um stand ali do lado do palco principal também. Nós trouxemos aqui vários advogados e eles estão à disposição também para outras dúvidas, né? Que não sejam só sobre investimento, outras dúvidas jurídicas, enfim, reestruturação societária, planejamento tributário. A gente está lá para tentar ter essa primeira conversa com vocês e é o que vocês precisarem também, a gente, né, dá continuidade. O escritório está aí à disposição
super parceiro da Bossa, montando esse stand para atender todos vocês. Opa, obrigado pela palestra aí. Você falou do planejamento tributário e contábil. Como é que é a experiência de vocês com esses serviços online de contabilidade? O problema, assim, eu gosto da flexibilidade, dessa ideia de inovação, mas às vezes o timing, a disposição não é a mesma de um profissional pessoal, né? O que eu tenho de experiência... Mas o que chega de estruturado de startup para vocês, costuma... Sim, o que eu tenho de experiência... Que vocês esperam? O que eu tenho de experiência da Bossa, geralmente o timing é muito demorado, assim, a gente às vezes quer fazer a DU em 30 dias, é nosso target, né? A gente sempre consegue até antes disso, mas às vezes a contabilidade demora 4 meses, 3 meses... 2 meses, então assim, e às vezes também não é, como é uma coisa mais, não vou falar que não são todas, né, mas pegando na média, não é tão profissionalizada, especializada, chega uma coisa também que não está casada com essas especificidades que é uma startup, né, os lançamentos não estão corretos, o detalhamento está correto, às vezes não é o melhor regime, é uma coisa mais bate pronto. Então assim, tem boas startups de contabilidade online, mas a regra que eu tenho visto, eu acho que ainda precisa dar uma aperfeiçoada. Mais alguém? Aqui. Ele aqui. Boa, mais fácil. E aí, cara? Como vocês enxergam uma situação em que, no nosso caso, é uma empresa tradicional que teve um produto dentro que virou uma startup? Ou seja, todos os números, os dados retroativos estão misturados com a empresa tradicional. Então, os números existem, mas eles não estão claros, né? Como é que funciona isso no processo? É uma spin-off, então, né? Então, é uma empresa e vocês criaram uma solução e é isso. A gente, várias vezes já aconteceu isso no processo. O que a gente trabalha é o seguinte, a gente tem que tentar entender de que forma os negócios estão ligados ou não. Se a ideia é que eles continuem ligados, eles continuem, mesmo que seja uma solução paralela, mas eles estejam ligados ou não. O que a Bossa faz, via de regra, a gente faz análise, né, falando de due diligence especificamente, a gente faz análise dos 2 negócios, porque, querendo ou não, eles estão relacionados, e aí, no entendimento judicial, se tivesse qualquer passivo, tem sucessão empresarial, então, assim, no final do dia, são como se fosse um grupo, uma empresa ligada, e o nosso investimento, ele geralmente dá o direito de conversão nos 2 negócios. Então, assim, o que estiver lá na frente, mais alinhado com a nossa tese, com vocês, a gente vai fazer a nossa conversão em participação. Então, via de regra, a gente trabalha nessa estrutura. Não é um impedimento, vocês podem fazer isso, a gente só deixa alinhado isso. Olha, vamos então trabalhar com a possibilidade de conversão, e a gente senta lá na frente e vê qual negócio que vai estar mais alinhado com o que a gente tinha pensado, né? Vocês têm essa flexibilidade e a gente faz a conversão lá. É isso. Fechou? É isso? Acho que é isso, né, gente? Acho que ninguém tem mais uma pergunta, mas enfim, estão à disposição lá no stand da Ferreira Chagas. Agradeço aí a paciência de vocês para escutar esse tema tão técnico. E bom evento para todo mundo, aproveitem aí, tem muita palestra ainda durante o dia.